Das várias academias existentes no Brasil, inúmeras delas têm programas para crianças, programas para o Kids, né, como nós chamamos aqui em várias dessas academias. Será que essas academias estão trabalhando bem com Kids? Estão desenvolvendo bons programas infantis? Será que elas estão conseguindo ganhar dinheiro com as crianças? E um dos pontos mais importantes que a gente tem para falar sobre esse assunto é como é que a gente monta esse programa, como é que a gente vende esse programa. E para vender um programa para criança é bastante diferente de vender um programa para um cliente comum da academia. Porque quando você fala em vender um bom programa para criança, é mais complexo, porque você tem que agradar tanto a criança, que é a consumidora direta do produto, né, como os pais da criança. E aí você tem que saber entregar isso com toda essa complexidade, com essa variação de clientes, né, de perfis de clientes que você tem dentro de uma academia. E para falar sobre esse assunto com a gente, hoje a gente tem a professora Tatiane, que ela é gerente geral da Academia Competition, da unidade Gianópolis. Ela, durante 6 anos, ela foi gestora do programa infantil. A Academia Competition é uma das academias que melhor desenvolve um programa infantil no Brasil, um dos melhores programas que a gente conhece. E, obviamente, quem é responsável por esse programa é a professora Tatiane. Ela é formada em Educação Física, tem MBA em Gestão de Academias pela Veiga de Almeida e é uma grande amiga nossa, uma profissional que vem trabalhando com gestão e cada vez mais tem difundido o trabalho de criança dentro das academias. Ela dá aula em vários cursos pelo Brasil falando sobre esse assunto, né? E tem muita experiência para trazer para a gente aqui algumas ideias para a gente melhorar o nosso desempenho no dia a dia da nossa gestão. Tudo bem, Tatiane? Tudo bem, Fábio. Obrigado pelo convite. É um prazer. Me diz uma coisa, como é que a gente fala, né, como é que a gente comunica os pais? Como é que a gente se comunica com eles e, ao mesmo tempo, com as crianças num programa infantil? Eu gosto muito de começar esse bate-papo resgatando um pouco quem são essas crianças e fazendo uma analogia com esses pais. Então, a gente pode fazer uma análise breve. Na década de 80, as crianças brincavam nas ruas, né? Verdade. Era aquela coisa mais livre, as mães eram super presentes na educação das crianças. Então, várias famílias, elas eram mantidas pelo trabalho do pai. A mãe se dedicava mais à educação dos filhos. E nesta evolução, a gente consegue comparar os anos 90, as crianças já foram mais confinadas nos apartamentos, a segurança nas ruas diminui, né? A velocidade de trabalho, o ritmo das pessoas aumenta, e a gente vai percebendo aí um pequeno déficit do movimento infantil. Trazendo para os anos 2000, o que aconteceu? A ascensão da mulher. Né? Então, pelos dois lados, ela começou a trabalhar muito fora e terceirizou a educação dos filhos. Né? Verdade. Isso aconteceu de uma maneira muito forte e as crianças sentiram tanto a dificuldade de encontrar espaços para a prática da atividade física, quanto essa relação do pai mais ausente, precisar de uma instituição de confiança para que desenvolvessem essas crianças de maneira segura. Então, esse é um retrato atual que nós temos. O pai, ele precisa tanto de uma escola de qualidade, quanto de uma academia ou um clube que se responsabilize por este repertório motor. Então, hoje nós temos esse cenário, as academias recebem crianças das quais muitas vezes a escola não consegue atender numa aula de educação física como antigamente. Então, elas precisam se movimentar mais e o pai, ele deposita para o educador físico esta parcela, porque antigamente eles brincavam mais nas ruas, pega-pega, esconde-esconde, e isso foi se limitando. A tecnologia, por um lado, né, ela ajuda, ela estimula, por outro, ela limita. Sim. Então, nós temos até uma pesquisa da IRSA que diz que as crianças chinesas de até 3 anos mexem facilmente no iPad e não conseguem amarrar o tênis.
Nossa. Então, a coordenação motora fina, que no desenvolvimento motor ela era pelo movimento de pinça, hoje ela é o touch. Nós temos aí uma grande mudança. E nós temos muito trabalho, né? Os profissionais de educação física e as academias aí têm um trabalho muito grande, porque eu acho que a grande questão, né? Eu acho que você colocou muito bem isso, enfim, eu acho que é uma questão bem, muito social mesmo, né? Que dessa mudança de comportamento da sociedade, e eu acho que abre cada vez mais portas para as áreas relacionadas à atividade física, ao exercício físico de maneira geral, né? E eu acho que as academias em cima disso. Trazendo especificamente mais para dentro da academia essa questão, como é que você enxerga o perfil desse profissional que trabalha, né? Porque assim, eu acredito que a criança é um diamante a ser lapidado, eu sempre entendo dessa maneira, né? Eu acho que a educação física precisa ser não tenho dúvida da valorização da educação física na escola, da responsabilidade que da pouca atenção que hoje a escola, de maneira geral, não todas, mas de maneira geral, dá à educação física, porque a educação física teoricamente não cai no vestibular, enfim, tem uma série de coisas que não é esse o caminho nosso, mas então assim, como é que eu faço para ter um profissional dentro de uma academia que trabalha com esse público, que tem que agradar o aluno, que é a criança, o adolescente, que tem que agradar os pais, e que ao mesmo tempo sabe dessa responsabilidade que muitas vezes ele tem que entregar uma coisa que a criança não tem em casa, que a criança não tem na escola. E dentro da academia, como é que faz para a gente agradar e fazer a criança ter vontade de voltar no dia seguinte para o programa, né? É um desafio muito grande, mas você falou super bem na questão de atendermos dois clientes, né? A criança ela é o consumidor e o pai é o cliente. Então, eu gosto muito de usar alguns exemplos na abordagem, às vezes de um consultor de vendas, na questão de você oferecer para a família um pacote que atenda às diferentes necessidades. Perfeito. A criança, ela tem a necessidade de brincar, de fazer amigos, aprender um esporte. Ela não tem ainda no registro psicológico dela que ela vai ter uma saúde melhor ou um raciocínio melhor com a prática da atividade física. Mas o pai tem. O pai sabe que a criança precisa se desenvolver, o pai espera um ambiente seguro, um profissional qualificado. Então, nós temos aí que atender às duas necessidades, né, no ato da venda de um plano Kids. Por outro lado, não basta o consultor de vendas fazer um discurso, né, uma abordagem, se na vida real, se lá dentro da academia isso não acontece. Perfeito. Então, aí que eu sempre falo que a chave do sucesso é o professor. É aquele cara que está ali, na linha de frente, e que hoje em dia não basta mais gostar de criança. Ele tem que entender de criança. Há anos atrás, sempre nas entrevistas eu perguntava, continuo perguntando, você gosta de criança? E aí eles sempre dizem, sim, eu gosto. Aí eu falo, bom, vou perguntar de novo, mas acordadas? Porque dormindo não vale. Gosta de criança acordada, agindo, trabalhando, brincando? Gostar, estar apaixonado, ser apaixonado por criança é fundamental. Mas este profissional, ele tem que entender de criança. Ele tem realmente que saber qual é a fase que a criança está passando, a questão do desenvolvimento motor, da psicomotricidade. Justamente porque, Fábio, o segredo é o relacionamento com os pais. Né? Hoje em dia não dá mais para você dar uma aula para um grupo de crianças e quando acaba a aula você cruza com o pai no corredor ou ali na porta e você fala, olha, o seu filho tá super legal, viu? Né? O que é legal? Ele precisa entender se aquela criança está realmente participando, o quanto existe de repertório motor, de bagagem. Então, um dos segredos desse negócio é estreitar o relacionamento com a família. Eu participei de um congresso na Argentina há uns 2 anos atrás, de medicalização. Eram psicólogos, pedagogos, educadores físicos, e eles sempre falavam da educação a 6 mãos.
Então, as mãos da mãe, as mãos do pai e as mãos do professor. Né? É um ciclo muito saudável para a criança. Então, para o gestor que tem uma academia, é interessante ele ter na cabeça que ele precisa de um profissional qualificado, que saiba o papel na educação daquela criança, a educação motora, o desenvolvimento, e com isso montar um pacote atrativo. Né? Na competition a gente gosta muito dos combos, que é a combinação de uma atividade terrestre com uma aquática. Perfeito. Isso é super aceito pelas famílias, porque você proporciona à criança que ela tenha um estímulo terrestre, seja ele uma aula de habilidades motoras, um futebol, depende da idade. Qual que faz mais sucesso lá? Olha... Fora a natação, né? Porque natação vocês têm uma força muito grande, né? Sim. Lá, a gente está com uma força muito grande recentemente com as lutas. Uma fase boa, né? Uma fase muito boa. Então, eu ofereço pacotes com 3 modalidades, sendo uma terrestre, uma aquática e uma luta. Perfeito. Ou uma terrestre, uma aquática e uma dança. Perfeito. Então, é um combo que a criança passa mais tempo com a gente, ou seja, facilita a vida da mãe. Sim, que ela precisa disso hoje. Ela precisa. São Paulo tem trânsito para todos os lugares. Para ela tirar da competition, para levar para um balé, ela vai perder ali 40 minutos sendo otimista. Então, a gente procura oferecer o máximo, né, de conveniência no mesmo lugar. A Sala Kids é um espaço inaugurado assim, por nós. A primeira nós inauguramos há 5 anos atrás, que é um espaço onde a criança aguarda entre uma aula e outra. Tá? Não fica solta na academia. Ela não fica solta na academia. Perfeito isso. Isso é tão legal porque, primeiro, o pai que treina à noite e não tem uma babá, ele leva a criança consigo, deixa na Sala Kids e vai treinar. Sim. Então ela pode aguardar o pai e eu tenho sempre uma monitora na salinha que dá estímulos culturais, incentivo à leitura, jogos educativos. Uhum. Então não eu gosto muito de falar isso, não é um depósito de crianças. Isso é importante, né? Porque tem muita academia faz isso e realmente fica como um depósito. A criança parece que ela está em 4 paredes e tem alguém guardando ela lá, né? Você liga a televisão e deixa a criança lá. Exatamente, Não. Isso é o mais comum. É triste. Eu acredito na Sala Kids com uma proposta pedagógica. Perfeito. Então, nós trabalhamos sempre com um planejamento anual de estímulos diferenciados, tanto de coordenação motora quanto intelectual, e um calendário de datas comemorativas. Então, no Dia do Índio, aquela semana as crianças vão produzir cocar, penas, tudo que elas possam fazer de maneira artística, e ela leva. Dia das Mães, agora a gente vai produzir uma caixinha que é um porta-esmalte para as mães. Bacana. Produzido com material reciclável, pela própria criança. Então, de uma maneira saudável, construtiva. Para você ter uma ideia, tem mãe que fala assim, Tati, o que tem nessa salinha que eles não querem ir embora? Que bom, né? Que bom, eles né? realmente adoram ficar ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que são os horários mais procurados hoje para vocês? Nós temos horários mais fortes, assim. No período da manhã, entre 9 e 11, porque muito cedo é difícil tirar a criança da cama. Sim. E muito tarde esbarra no horário do almoço. Sim. Né? Então, entre 9 e 11, você consegue oferecer um combo de aulas de meia hora ou 45 minutos. Até porque, quanto mais novinho, entre 3 e 5 anos, eles se dispersam muito rápido. Sim. Então, não dá para ser uma aula longa. Aulas de 30 minutos têm um resultado muito positivo. Né? É um estímulo novo em meia hora e a criança já muda. Já à tarde, as aulas começam a serem melhores aceitas a partir das 3h15. Então, 3h15 é um boom na academia, que para o gestor é um horário ocioso. Sim, exatamente. Né? Os adultos estão trabalhando, as salas de ginástica estão livres. Ele consegue oferecer ali um judozinho, um balé, um circuito lúdico.
são aulas onde você estimula com muita cor, né, os espumados, muita textura. A criança gosta dessas descobertas. Eu gosto muito de trabalhar sempre com 2 professores, Fábio, pela questão de segurança. Sim. Desde vou levar uma criança no banheiro, eu preciso ter alguém na sala para cuidar dos outros 15, até por um pega-pega que eles podem se esbarrar, ou mesmo controle da turma, né? Então, sempre 2 professores ou um monitor. E esse horário das 13h15 até umas 17h30 é um horário que realmente os pais conseguem resolver grandes problemas aí da vida adulta. Eu tenho percebido uma coisa, Tatiane, no mercado, que assim, os programas mais no final do dia, mais assim, no final da tarde, o comecinho da noite, muita criança nadando. Você tem percebido isso também? Tenho. Até na própria competition a gente presencia algumas cenas que são muito fofas, que é a criança saindo da piscina 6h15, 7 da noite, toma um banho e põe o pijaminha. Aí já vai jantar e vai pra cama, né? É um barato. Então elas já né? saem da academia assim de pijama mesmo, pantufinha, porque já está no ritmo da criança, né? Ela fez uma atividade mais noturna, ela chega em casa, ela janta e vai pra cama. Hoje em dia, até pelo aumento da oferta do colégio em período integral, muitas crianças saem do colégio 5 horas da tarde e vão para a academia. Perfeito, então, cada vez mais, eu que sou assim, eu levanto a bandeira do Kids, cada vez mais a gente está precisando de mais espaços nas academias, num horário mais tarde, para atender essas crianças. Perfeito. Também. Você sabe que eu vejo uma coisa assim, me preocupa muito as academias quando elas falam que elas estão com horário ocioso, no meio da manhã e no meio da tarde, isso que a gente falou agora, e elas têm uma característica familiar, ou seja, a academia tem condições de ter um bom programa infantil, e ela fala, é difícil trabalhar, e eu percebo o seguinte, eu não acho que é difícil trabalhar, eu acho que é difícil trabalhar direito, é difícil você desenvolver um bom programa. É óbvio que várias dessas dicas que a Tatiane está dando pra gente, são dicas que dependem de investimento, dependem de você criar uma estratégia diferenciada, porque você montar um planejamento pedagógico dentro de uma sala Kids, você precisa de alguém competente lá dentro, você não pode colocar qualquer pessoa para cuidar da criança e ser um segurança da criança ali dentro. Existe uma demanda de conhecimento desse profissional lá dentro, tem investimento. Então, eu sinceramente, em todos os lugares que eu vejo esse trabalho bem desenvolvido, o retorno, o resultado do volume de alunos, de crianças participando é muito grande. Então eu acredito assim muito num programa como esse, como um negócio mesmo. Acho que se fizer bem feito dá resultado, tanto é o resultado que vocês têm lá. Eu conheço outras academias, enfim, tem um cliente nosso, a gente desenvolveu, em cima do que você falou, a gente desenvolveu um programa pensando nos pais, né? Sim. Então nós fizemos uma vez um evento e filmamos as crianças nadando. Mas assim, 30 segundos, uma filmagem muito rápida, todas. Aí fizemos um CDzinho, colocamos no envelopinho bacaninha e entregamos para os pais. Aquilo que foi uma coisa super simples, né, personalizado, tal, fez um sucesso, mas tão grande, grande. Os pais estavam lá, eles participaram do festival, eles viram o evento, eles viram tudo isso, mas o fato deles receberem aquilo, eles mostraram aquilo para um monte de gente. Qual foi o retorno disso? Mais criança vindo. Exatamente. Então são pequenas ações que eu vejo quando a gente dá atenção para o programa, e eu vejo assim, né? A gente não pode simplesmente, hoje nas academias, tudo que a gente quer fazer direito e ter resultado, a gente não pode colocar um professor lá que se diz especialista, como você muito bem colocou, que só... Ah, você gosta de criança? Gosto, então vai lá, trabalha com criança. Se não entender do assunto, se não tiver conhecimento sobre o assunto, você não consegue. Exatamente. Eu acho que assim, dar uma atenção com profissionalismo a essa área. Porque essa é uma área tão importante e tão rica do entendimento do negócio, né, para gerar lucro, né, como qualquer outra área.
Eu vejo que às vezes as pessoas acham que dão pouca atenção para isso, não pensam no investimento real e responsável, né? E eu acho que você colocou isso assim muito bem. Deixa eu entender uma outra coisa, como é que um outro ponto que você colocou que me agrada muito, que é a segurança da criança, né? Que eu acho que isso é uma das coisas, por exemplo, a gente está falando com muita gente fora de São Paulo aqui também, mas nós estamos em São Paulo, e eu acho que existem outras cidades que têm a mesma preocupação com a segurança, né? Que assim, é a chegada da criança, é a saída da criança, né? Todo o controle que vocês fazem com isso, né? Conta um pouquinho pra gente de quais são os pontos, ou o que você acha importante no quesito segurança para a criança. No quesito segurança, tudo é importante, né? Eu sempre digo para o professor assim, ó, se a criança entrar inteira da sua aula e sair inteira, parabéns, tá ótimo. Né? Se nesse meio você conseguir ensinar alguma coisa para ela, sensacional. Mas a prioridade é sempre a segurança. E quando a gente fala em segurança, você tem que olhar todo o ambiente em volta. Então, assim, por exemplo, um lixo. Um lixo que está no cantinho da sua sala, pontiagudo, é um perigo. Um armário que você guarda pesos ali na sala, se ele é com bico, é um perigo. O olhar tem que ser sempre assim, cantos arredondados, né? Igual quando você realmente tem um bebê em casa, que é a tomada, uma mesa com um copo. Antes de começar a atender criança, o gestor, o coordenador, ele tem que realmente fazer um tour. Preparar o ambiente. Preparar o ambiente. Nós temos na Competition convênios escolares. Sim. Então, colégios próximos que não tem quadra, que não tem essa estrutura para esporte, eles vêm com a peru escolar, param ali, deixam 30, 40 crianças conosco e voltam para buscar. Então, antes de fechar esse convênio, nós, da academia, a gente faz esse tour de segurança. E faz exatamente o caminho que a criança vai passar. Ela vai passar pela recepção. Aqui tem um banner, um totem de vidro? Tem, vamos tirar daqui. Sabe? É um olhar mesmo, assim, você sabe que a criança, ela mexe em tudo. Sim. Você tem que proteger todo o ambiente e mesmo assim, acidentes acontecem. Não deixar ela ir para a sala de musculação, né? Que é um problema isso, né? O peso no chão, tudo que é colorido, ela vai mexer e a gente sabe que o estímulo visual é grande na academia, grande. Né? Você vai falar para ela, não mexe aí, piscou, ela mexeu. É difícil, né? Então, realmente, a segurança é em todos os sentidos, tanto na área técnica, de você ter uma proposta pedagógica que respeita o limite do corpo dela. Então, eu não vou dar um exercício que sobrecarrega joelho, que sobrecarrega a articulação. Isso é segurança. Perfeito. E a segurança do ambiente. E vai acontecer, eles vão bater cabeça, brincando de pega-pega, vai levantar um galo, o professor vai pegar gelo. O que eu gosto de falar, Fábio, é que assim, o professor, muitas vezes, acontece o acidente ali na aula dele, ele põe gelo e, Tati, tá tudo bem, pus o gelo, a criança foi embora. Não. Faz o processo com começo, meio e fim. Cuidou, prestou os primeiros socorros, liga para a mãe. Mãe, aconteceu um pequeno acidente, ele bateu a cabeça, coloquei gelo, tá tudo bem, mas eu não sou médico. Dá uma observada para mim quando chegar em casa, vê se não incha. Porque esse é o processo de confiança que a gente comentou. O pai, ele quer ter a certeza de que o filho dele está num lugar onde ele vai receber toda a comunicação. Perfeito. Né? De que, olha, só bateu o dedinho aqui. O que o professor fez? Prestou o primeiro socorro? Chegou em casa, a mãe observa, muito melhor do que a criança chegar... Com um galo na cabeça e não sabe o que aconteceu. Não né? sabe. Aí a mãe liga... Brava, ela quer o fígado do coordenador, né? Como que? O que aconteceu? Como que o meu filho chega em casa assim?
Então eu enxergo o mercado infantil nas academias como uma excelente estratégia de retenção. Se você conseguir atender de maneira completa, né, tanto no aspecto pedagógico, que é essa entrega, quanto nessa segurança, porque a criança ela é o bem mais importante na vida dos pais. Sim. Então, você tem que lidar com esse bem com muito valor. Eu tenho uma experiência nessa questão segurança que eu acho bárbara, né? Que eu aprendi isso com um cliente, né? A gente vai sempre aprendendo, que é uma academia que eu sou fã deles lá, que é uma academia de natação, chama Raquel Natação, lá em Cotia. E eles fazem um trabalho bárbaro, né? A Raquel Natação e o filho dela, o Walter Stoiani, a Raquel Stoiani e o Walter Stoiani, eles têm um trabalho bárbaro, uma tradição muito interessante. E uma das coisas que tem na programação infantil delas, que está desde o início, quando a criança aprende as primeiras lições de natação, eles têm uma aula de sobrevivência. Então, como a escola é lá na Granja Viana, na Cotia, Sim. E vários dos alunos moram em casas que tem piscina e tal, ela resolveu desenvolver isso. Então, tem dentro da programação daquela flâmula, né, que eles chamam, que a toquinha deles é a flâmula, a criança leva roupa, que ela estaria em casa. Então, é um tênis, uma calça jeans, uma camiseta, uma jaqueta, e eles vão fazer aula de natação com roupa. É uma simulação. É uma simulação, por exemplo, Perfeito. de uma queda. Então, assim, eles fazem esse trabalho com tanto cuidado, né? A Raquel, que é a dona da escola, que tem uma ideia, as ideias são brilhantes, porque ela como mãe, né, como dona de casa, como a dona da escola, ela vê as necessidades reais, né, do dia a dia. E ela criou esse programa. E eles têm um cuidado todo especial lá para fazer isso. E uma das características mais interessantes do programa deles é, obviamente, a eficiência, que as crianças realmente aprendem a nadar, e a questão da segurança. Então, os pais, a percepção de valor, é aí que eu queria chegar. A percepção de valor do pai, né, como você colocou, a criança é o bem maior de uma família. Então, a percepção de valor de um programa de exercício que ensina a nadar e ensina outras coisas, e que valores, princípios, e que gera essa segurança toda, não só para a criança, mas para a família de maneira geral, não tem preço. Não tem. Então, quanto custa isso para um pai? Se está dentro das possibilidades de pagamento, ou às vezes não está, mas eles dão um jeito para que a criança aprenda nesses ambientes que gerem segurança. Por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, que a gente está chegando no nosso momento final aqui, né? E eu acho que esse é um dos pontos, né? Geração de valor para a criança é uma das coisas mais importantes. Aquilo que a gente começou falando, né? E a gente termina dizendo assim, a gente tem o aluno consumindo o produto, né? E o pai que você tem que entregar como cliente, né? Como você colocou. E assim, o que a gente entrega para o pai? Primeira coisa é comunicação, uma comunicação próxima, né, de estar perto dele saber o que está acontecendo com o filho dele, e mais importante, ele saber que o filho dele está num ambiente seguro, onde ele está se desenvolvendo, ele está sendo cuidado, ele está sendo aprendido, ele está aprendendo, está sendo desenvolvido, aprendendo valores, né? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que tem muitas dicas aqui para todo mundo que está assistindo, né? Muitas dicas assim riquíssimas sobre como é que você cuida da criança, como é que você desenvolve um programa infantil, né? Sim. Antigamente só as escolas faziam isso, né? De ter uma cadernetinha, um caderninho que a professora escrevia, olha, hoje ela teve dor de barriga. Aí a mãe, é verdade, dá o remédio tal. E a mãe e a professora mantinham uma linha de comunicação. Hoje a gente já faz isso na Competition, né? Através de uma agenda Kids que nós criamos e que estreita, é um canal de comunicação. Eu divulgo tanto os eventos infantis, então o Dia das Crianças, que bacana, eventos de natação, tudo pela agendinha. E é uma forma mesmo de escrever, olha, o comportamento dele é um pouco agressivo, vamos acompanhar. É tudo que a mãe precisa, porque na correria, muitas vezes a mãe tem 2, 3 filhos. E um monte de coisa para fazer, né? E um monte de coisa para fazer. Hoje as mulheres são empresárias, né? E compartilham aí a renda familiar com o marido. Então não é só, meu filho faz futebol. Não, o professor de futebol, ele está ali de mão dada comigo. Isso é fundamental.
Tatiane, queria agradecer a tua presença. Foi muito rico aqui de informação, adorei a conversa, espero que você tenha gostado. Adorei, obrigada. Obrigado pela presença. Pessoal, um abraço, até o próximo.